Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso quinto vídeo sobre a carta de Tiago. A gente já abordou a introdução, sobre quem Tiago era e para quem que é essa carta. Já falamos sobre o capítulo 1, tanto na parte de provações e tentações com perseverança, quanto a parte de prática da palavra. Já começamos o capítulo 2 falando sobre acepção de pessoas e hoje nós vamos abordar a segunda parte do capítulo 2, que vai do versículo 14 até o versículo 26, que vai falar sobre fé e obras. Então o Tiago ele já dá um pequeno spoiler lá no capítulo 1, quando ele diz que quando a gente ouve a palavra, mas não pratica, a gente está sendo muito incoerente e que nós não fomos chamados para isso. Então quando ele traz essa parte de fé e obras aqui no capítulo 2, ele quer lembrar a igreja o quanto é importante a gente ser coerente com a nossa fé. Nós não somos corpo separado do espírito, né? Nós não somos uma coisa só, nem só outra coisa. Nós somos as duas coisas juntas. Então, a fé e as obras, elas vão andar juntas. É claro que ele traz, a gente já sabe, que a nossa salvação e a nossa justificação, ela vem pela fé em Jesus Cristo, pelo dom de Deus, pela obra dele em nós. Não é por nós, nada do que a gente faz, nem nenhum mérito nosso seria justo o suficiente para nos aproximar e nos reconciliar com o Senhor. Mas pelos méritos de Cristo, nós conseguimos nos aproximar e ser aceitos e justificados diante de Deus. Certo? Certo, isso a gente nem discute. Mas, quando as coisas param por aí, mostra que a gente não entendeu e não recebeu direito esse evangelho, não recebeu direito a obra do Senhor no nosso coração. Por quê? Quando a gente ouve, então a fé que ela é produzida pelo ouvir do evangelho, pelo conhecer do evangelho, e a gente reconhece que Ele é Deus, que Ele é o nosso Salvador e que através dele nós vamos caminhar com a nossa vida em confiança, e a gente começa a confiar e permanecer não naquilo que nós vemos, mas naquilo que nós esperamos, como diz em Coríntios e em Hebreus. Então a gente começa a entender de verdade essa fé e a gente vai produzir frutos que mostrem essa fé de verdade, enraizada no nosso coração. Jesus, lá no capítulo 12 de Mateus, ele vai dizer que pelo fruto nós vamos reconhecer a árvore. E em João capítulo 15, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e quando nós permanecemos nele, a gente vai produzir frutos da videira. Lá em Gálatas 5, no versículo 22, 23, que ele vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. E um pouquinho antes, no capítulo 5 de Gálatas também, ele vai dizer que a fé atua pelo amor. Então a fé age, a fé produz coisas vivas. Se ela age, se ela se movimenta, se ela produz frutos, então a gente tem que mostrar em quem nós estamos enraizados e isso tem que transformar a nossa vida tanto que a gente vai produzir e agir agora em coerência com essa fé. Então, se a gente tenta afastar a fé das obras, a gente se afasta da vida que o Senhor deu para nós. Certo? Certo. Então a fé, ela é visível em atos de obediência. E quando ele diz que a fé sem obras é morta, significa que ela não está mostrando de onde ela vem. O nosso Deus, ele é grande e ele é vivo. E a nossa fé é viva também. Então quando ele começa a dar dois exemplos muito importantes de Abraão e Raabe, a gente tem uma aplicação muito boa para nossa vida. Então, Abraão, que é conhecido como o pai da fé, ele diz lá em Gênesis, no capítulo 15, ele já começa a falar que ele foi justificado pela fé. E é muito legal, porque ele foi justificado pela fé antes ainda dele entregar Isaac, lá no Monte Moriá. Por quê? Deus fez a promessa para ele e ele confiou no Senhor e começou já a agir, mostrando que ele confiava e que ele acreditava no Senhor. Ele já começou a mostrar que acreditar era uma ação. Então, quando o Senhor manda ele sair da terra dele, da parentela, ele acredita e vai. Quando chega no capítulo 22 e o Senhor pede Isaac, que era o filho da promessa, ele poderia ter várias falhas e poderia pensar em várias coisas, mas ele foi e obedeceu. Ele obedeceu e o Senhor aprovou ele, e ele foi justificado pela fé. Justificado também por essa obra que foi fruto e foi uma expressão viva da fé dele. Então, não que ele fosse o melhor, que ele não tivesse errado, mas aquela obra mostrou a fé que ele tinha e ele foi justificado por isso. Ele foi aperfeiçoado, ou como diz na nossa versão da Almeida, a fé se consumou através dessas obras. Então parece que ela realmente encaixou-se, né? E quando diz sobre Raabe também é muito legal, porque Raabe era uma prostituta, só que ela acreditou no Senhor e a forma dela expressar essa confiança e essa fé foi
protegendo os espias, né? Foi ajudando eles. Então, ela agiu em confiança no Senhor e ela foi justificada por sua fé também. Então, quando ele chega lá no último versículo, no versículo 26, e diz: assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A gente nunca viu uma pessoa, um corpo que não tem um espírito vivo por aí. Ou um espírito que não tem um corpo. A gente vê uma coisa associada com a outra. Então a nossa fé tem que ser da mesma forma. Ela tem que mostrar que a gente está vivo, que a gente acredita num Deus vivo, que nós nos movimentamos e nos movemos de acordo com isso que nós acreditamos. A transformação de Deus no nosso coração pela obra do Espírito Santo, pela obra de Jesus, ela é suficiente para transformar a nossa vida completa, integral e plenamente. Embora nós sejamos pecadores ainda, e nós só vamos ser perfeitos e aperfeiçoados 100% quando nós formos ressuscitados com o Senhor, aqui na nossa vida a gente já tem a capacidade através do Senhor e a habilitação para poder viver cada vez mais aperfeiçoados na obra de Deus em nós. Então as nossas obras, as nossas ações, a nossa vida tem que sempre produzir os frutos que mostrem em quem a gente acredita. A nossa fé, ela é viva e ela tem a sua associação com as obras graças ao Senhor. Então vamos viver todos os dias lembrando da nossa fé, lembrando de quem a gente acredita e para onde a gente está indo, com movimentação, com vida dentro das nossas obras, tá bom? Então é isso, te esperamos no próximo vídeo. Tchau, tchau!